É. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Estilo de Vida 60 de Mais. Eu sou a Maria Helena. E eu sou o Tarcísio Cabral, e neste programa de hoje
que acontece sempre terças e quintas, 9 horas da manhã. Deixa eu diminuir meu som aqui. Nós vamos te ajudar a usar o celular, sempre isso, né? Com segurança e conquistar sua autonomia e viver com mais liberdade depois dos 60 anos de idade. Exatamente, Tarcísio. E antes da gente começar, escreva aqui para a gente no chat de onde você está nos assistindo. Qual sua cidade, né, que você está nos assistindo, seu estado. E se você também está chegando aqui pela primeira vez, né? Mas, de toda forma, a gente dá as boas-vindas para você que chegou aqui pela primeira vez. A gente fica muito feliz de ter você aqui, porque o episódio de hoje é um dos mais importantes que a gente já fez. Você, né, já foi o centro da família. Né? A gente que está na nossa idade aqui e criou família, teve filhos, tem netos, e aí foi o centro da família para a criação dos filhos, o alicerce que fazia tudo funcionar. E você também já foi aquela pessoa que todo mundo buscava, não para pedir favor, mas porque a sua presença fazia diferença. Você resolvia tudo, organizava, você que sabia de tudo e que tinha uma palavra para cada situação. A família girava em torno de você, não é, Tarcísio? E em algum momento, sem que ninguém te avisasse, né? Sem que fosse culpa de ninguém, isso foi mudando, né? O mundo foi mudando, e você, que sempre foi o alicerce de tanta coisa, né? Começou a se perguntar, qual é o meu papel agora? Para que eu sirvo, afinal? O que eu tenho a oferecer que eles ainda precisam? Né? Isso aí bate na sua cabeça, né? Essa pergunta pode doer, né? E eu sei disso porque eu já me fiz essa pergunta. Escreva aqui no chat se você já se sentiu assim, se já teve esse momento em que olhou em volta e não soube mais onde se encaixar. Olha só, vamos dizer aqui os comentários, né? Comenta aqui, ó, tem gente falando bom dia ainda, bom dia. Verdade, a G Girassol falando assim, ó, é verdade mesmo. E a Moura e V Maria, Araguaia, Tocantins, né? Sim. A Mary Rose está falando, é verdade. Então, todo mundo concordando, né? Olha os comentários aí, aqui, desde que me aposentei. Então tem muita gente comentando, né? Uns falando que é desde que os filhos saíram de casa. Continuamos aqui, vamos ver as mensagens. Continua aí falando, interagindo com a gente, né? Isso. Cada um aqui representa uma pessoa que foi alicerce e que merece descobrir que ainda tem muito a construir. Então, quero agradecer e estimular vocês a participarem. Manifestem o sentimento de vocês com relação a essa questão da vida. A Mary Rose está falando, já me senti não pertencente. Olha, sentir-se não pertencente, sentir aquele deslocamento em relação ao mundo, né? Nós vamos tratar sobre isso agora. E anteontem, eu visitei a minha mãe, que está com 101 anos, ela fala 102, né? 101 anos, e eu vi como que ela valoriza muito, né? Cada palavra que a gente dirige a ela, né? Cada comentário sobre a política, ela é até hoje ligadona na política, ela quer inserção, né? Ela quer participar. Às vezes eu estou conversando com a minha irmã sobre assuntos lá do plano de saúde dela e ela fica lá de butuca, ela quer participar, né? É verdade. Bom, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre como encontrar propósito de novo, sobre como aprender coisas novas, sobre como se tornar uma pessoa que as pessoas querem estar junto ali, não por obrigação, mas por escolha. E sobre como o celular, né, esse nosso celular aqui, cada um com seu aparelhinho, né, que talvez você ainda não domine. E ele é a maior porta de entrada para tudo isso, né? Então, Tarcísio, vamos falar o que está acontecendo hoje no mundo, né? Vamos falar o que está acontecendo de verdade. Olha só, o mundo mudou
numa velocidade que nenhuma geração antes da sua. E da nossa, né, geração. Né? Da nossa, né? Eu estou com 70, né? Então, numa velocidade que o mundo evoluiu, que ninguém antes da gente teve que passar por tanta mudança em tão pouco tempo. Né? Em poucos anos, tudo virou digital. O banco virou aplicativo do banco. A consulta médica virou telemedicina. A conversa de família virou grupo de WhatsApp. A foto revelada, antes você mandava a foto para revelar no papel, virou hoje story. Né? Você publica no story do Instagram instantaneamente, né? E quem não acompanhou esse ritmo foi ficando de fora. Não por preguiça, não é por incapacidade, mas porque ninguém parou para ensinar a usar o celular, muito menos até ensinar o significado das palavras novas que o mundo foi produzindo para traduzir essas novas tendências, né, de tecnologia. Verdade, Tarcísio. E aí vem uma dor que poucas pessoas conseguem nomear. Você já não sabe mais qual o seu papel. Você que sempre soube de tudo, que era consultada, que era referência, que era o centro, agora fica de fora das conversas, porque muitas vezes não entende o que estão falando. A família manda meme no grupo. Aí você fala, meme? O que é meme mesmo, né, no grupo? Sabe aquelas figurinhas engraçadinhas imitando alguém, né? E aí você muitas vezes não entende. Falam de um aplicativo e você se perde. E vai, desculpa, e vai ficando quieta, e vai se sentindo invisível, e vai vivendo por viver, sem saber direito para onde ir. E junto com essa sensação que a Maria Helena falou aí, vem o medo. Medo de observar assim, a impaciência do filho quando você pede ajuda, o tom de voz ríspido da filha, quando explica pela terceira vez algo que você não entendeu, o medo da pressa da neta para ir embora quando ela te visita, e você interpreta tudo e sofre, não porque as pessoas deixaram de te amar, mas porque você sente que deixou de ser interessante para essas pessoas. Você sente que virou alguém que precisa de ajuda, em vez de alguém que contribuiu, como sempre você contribuiu. Isso é verdade, Tarcísio. Mas aqui está o que ninguém nunca te disse. Você não virou um peso. Você perdeu o propósito. E essas duas coisas parecem iguais por dentro, mas são completamente diferentes. Porque peso é o que você sente que muitas vezes você é. E o que você faz para mudar. Pode recomeçar, pode ser descoberto de novo com a ajuda do celular, que olha, esse celular aqui está, né, na sua mão aí agora, né? Você pode estar assistindo no celular. Então, esse novo propósito pode ser redescoberto. E com a ajuda do celular que você tem. Então, Tarcísio, o que acontece agora? Isso que a Maria Helena falou, a gente não está querendo dizer que você tem que fingir que o mundo não mudou. É aprender a se mover nesse mundo novo. E o celular é o guia, é o mapa. É a enciclopédia que tem os... Era a Barça antiga, né? É uma enciclopédia que tem tudo junto ali, todo o conhecimento. É a porta de entrada para um universo de possibilidades que você ainda não explorou e que está lá esperando por você. Então vamos falar dos benefícios. Vamos sim, Tarcísio, vamos sim. Pensa aqui comigo. Qual que é a diferença entre a pessoa que busca, né, por obrigação alguma coisa e a pessoa que busca por escolha? É simples. A segunda, ela tem algo para oferecer. Tem uma história... Quando alguém te procura, né, Sim. porque você é interessante, Sim. É completamente diferente do que você procurar a pessoa, né? É verdade, Tarcísio, é verdade. Então, assim, quando você realmente tem algo a oferecer, tem história nova para contar, tem um aprendizado para compartilhar e tem uma energia que contagia.
e tem um propósito que aparece assim nos olhos, né? Os olhos brilham, né? E esse propósito, ele não vem de você ficar esperando. Vamos ver o que acontece. Não. Ele depende de você aprender, você se desafiar, você descobrir que ainda existe muita coisa que você não sabe e que aprender é o maior antídoto contra o envelhecimento que existe. A pessoa que aprende não envelhece da mesma forma que a pessoa que fica alheia a tudo. Ela continua crescendo. E quem cresce nunca vira um peso para os outros, vira sempre referência. A pessoa que aprende, ela tem vivacidade, ela passa a ser uma pessoa interessante. Exato, Tarcísio. E o celular é o seu acesso a tudo isso, a qualquer hora, de graça, no seu ritmo, sem sair de casa. Olha, você pode ter cursos, vídeos, comunidades, inspirações, atividades, tudo dentro daquele aparelhinho, né? Desse aparelhinho aqui, olha, que eu tenho na mão, né? Também, isso é um mundo de possibilidades, né? Eu vou citar aqui um exemplo da dona, acho que é Beatriz que ela chama. Tem as duas, a Beatriz e a Marilande também, né? Então, Beatriz e Marilande, que eu sempre recordo muito, né? A dona Beatriz tinha 60 e poucos anos, 66, né? E ela dizia exatamente isso, que vivia por viver, que os filhos ligavam para ela só para cumprir tabela. A rima não foi proposital, não, né? Mas ligavam por obrigação, né? E falavam que a neta visitava com pressa, que ela sentia que o tempo de ser importante já tinha passado. Ela falava isso. Isso é duro, né? Então, até o dia, né, que ela viu no celular um vídeo de uma mulher da mesma idade pintando aquarela. Ela nunca tinha pintado na vida, mas algo naquilo chamou a atenção dela. Ela foi no YouTube e digitou naquela barrinha de busca do YouTube pintura em aquarela. E ficou 2 horas assistindo sem perceber o tempo passar. E aí, no dia seguinte, o que aconteceu? No dia seguinte, ela foi a uma papelaria, ela mesma pesquisou no Google qual papelaria ficava mais perto de casa. Aqui a gente dá muitas dicas sobre como usar o Google Maps, por exemplo, e selecionar por categorias de estabelecimento, né? Então você fica com a gente aqui. Aí, o que a dona Beatriz fez? Ela fez o que ela aprendeu com a gente, pesquisou por categoria, né, papelaria, e localizou a mais próxima de casa e comprou pincel, comprou as tintinhas lá de aquarela, papel próprio, porque a aquarela é um papel mais específico, né, que absorve a tinta fluida, né? E ela começou a praticar em casa, assistindo aos vídeos do celular. E o celular é um professor que tem muita paciência, ele não se cansa. Por quê? Porque você pausa, volta, repete. Pausa o vídeo, volta o vídeo, né? Então, você vai pausando o que você está assistindo, né? Repete de novo, sem pressa. E esse professor, que é o celular, né? Ele não te julga. Ele repete 1000 vezes, desde que você precisar, até que você entenda, né? Verdade, Tarcísio. Olha, 3 meses depois que a Beatriz, né, que ela estava fazendo esse curso, ela mandou uma foto para a gente. Era uma pintura de uma flor simples, ainda com muito a melhorar, mas com uma cor e uma vida que emocionaram. E o que ela escreveu junto com a foto foi isso. Maria Helena, minha neta pediu uma pintura para colocar no quarto dela. A primeira vez em anos que ela pediu algo que só eu podia dar. Isso é lindo, né, Tarcísio? Pessoa aprender, né? E olha só, não foi a pintura que mudou a relação com a neta, foi o propósito. A dona Beatriz voltou a ser uma pessoa em crescimento, com algo para oferecer, com histórias novas para contar, com uma energia que as pessoas ao redor podiam compartilhar, né? Então, as pessoas, no caso da neta, né, passaram a querer estar perto dela. E tudo começou como? Lembra que eu falei?
que nós ensinamos a fazer pesquisas por categorias no Google, começou aqui, ó, com a pesquisa do curso, pesquisa da papelaria e a ação de comprar. Então, vocês veem a diferença da pessoa que se tornava independente, que se tornava dependente o tempo todo, para uma pessoa que agora passou a ser interessante, ao ponto da neta pedir: eu quero ter uma pintura. Uma pintura da avó. Eu tenho pinturas da minha mãe. Minha mãe é artista plástica, e ela sempre pintou, né? Eu lembro muito da gente, na infância, a gente passava por locais e ela falava: esse local aqui vai dar uma bela paisagem. Ela guardava na mente e depois pintava. Então, hoje eu tenho com muita gratidão pinturas assinadas pela minha mãe, que está com 101 anos. É, né? verdade. É uma coisa emocionante a gente ver que ela deixou esse legado. Veja quanta coisa boa, né, que a gente está despertando em você através de um recurso muito simples. Eu estava falando da aluna nossa, a Marilande, ela realmente é uma artista, ela pinta cada coisa maravilhosa, e aí um dia, né, numa aula que a gente estava ensinando compras online, e ela falou assim: eu quero comprar os pincéis. Ela foi escolher os pincéis, e aí ela comprou vários pincéis. Hoje ela compra sozinha vários pincéis, pincéis de tinta, né, para ela poder estar pintando as aquarelas dela. E aí ela também anima, faz curso, né, de pilates online. Então, tanta coisa que pode fazer, né, que aí você realmente começa a movimentar a sua vida e levar coisas para as pessoas, né, Tarcísio? E agora eu quero saber quem está pensando aqui. Mas eu já passei da idade de aprender essas coisas. Escreve aqui pra gente no chat, né? Tem gente que pode estar pensando: eu já passei da idade, ou não consigo aprender, né? Então, aí a gente, né, quer falar para vocês, até o Tarcísio vai contar um caso da gente aqui, né, Tarcísio? Eu quero saber aí, ó, se você também já passou pela sua cabeça esse pensamento: já estou muito velho para aprender, né? Não tem mais idade para isso. Comenta aqui se você já pensou assim e se você conhece alguém que pensa assim até hoje, que tem gente que pensa assim até hoje. Estou muito velho para aprender. Comenta aqui: eu já passei por isso. Ou então comenta assim: conheço uma pessoa que é assim. Né? Vamos interagir. Quando você interage com perguntas, comentários, o YouTube, o Instagram interpretam a sua participação como sendo aprovação do nosso conteúdo, e o conteúdo passa a ser reconhecido como relevante. Exato. E esses mecanismos de distribuição do nosso vídeo potencializam a distribuição para mais gente. Aí o nosso canal vai crescendo e isso é bom para todo mundo. Agora eu vou contar a minha história, né? Será que eu estou velho demais para aprender? Eu estou com 70 anos. Eu comecei a aprender a tocar violino aos 60 anos de idade, né? Eu conheço alunos nossos que aprenderam inglês depois dos 70, começaram a pintar depois dos 65, que descobriram a jardinagem depois dos 68 anos de idade. E hoje, no caso da jardinagem, vendem plantas para os vizinhos, né? E se utilizar o Instagram, pode vender até pela internet. Eu tenho até esse testemunho. Uma vez, sabe que eu comprei uma árvore? Pela internet. Eu comprei uma árvore, não é uma árvore, é um arbusto. Uma muda, né? Eu comprei um arbusto, a muda veio de São Paulo, de uma flora lá de São Paulo. Eu comprei pela internet com toda a segurança e hoje virou um arbusto mesmo, uma árvore. Hoje está maiorzinha, é maior. Então, ó, a idade não fecha a capacidade de aprender, ela só muda o ritmo. E o celular tem conteúdo para todos os ritmos e para todas as idades. Olha aqui a Miriam falando: minha mãe sempre me falava, saber não ocupa espaço. Dona Miriam, a minha mãe também falava, saber não ocupa lugar, né? E eu aprendi isso, então tudo que eu podia eu saía aprendendo. E o cérebro agradece. Quando você estimula o cérebro com aprendizado de coisas novas,
as sinapses, que são as conexões dos neurônios lá, elas vão aumentando. E mais do que isso, tecnicamente falando, a sua felicidade aumenta um pouquinho a cada dia, a cada aprendizado, né? E é emocionante quando você descobre propósito, quando você tem alegria de viver, porque está aprendendo coisas novas, né? Exato. E tem gente ainda que pensa, eu não tenho energia para isso. Olha, eu entendo, mas deixa eu te dizer uma coisa que parece contraditório. A falta de energia, muitas vezes, não vem do cansaço, vem da ausência de propósito. Quando você tem algo que te anima, algo que é seu, algo que te faz querer chegar no dia seguinte, a energia aparece. Não toda, e não sempre, mas aparece, porque você está colocando aquilo para ser feito. E tem uma coisa também, o Tarcísio está falando do violino, né? A gente está aqui ensinando, né, sobre celular. Pergunta, 4 anos atrás nós não tínhamos rede social, porque a gente falava assim, não, o Instagram é só para coisa para jovem. Mas aí, o que aconteceu? A gente falou assim, a hora que abrir um Instagram, vai ser para ser uma coisa útil para várias pessoas, informações úteis, que foi exatamente a gente ensinar a usar o celular. Olha, né? E tem gente que pensa também assim, não vai mudar nada, já é tarde demais, né? Já é tarde demais. Olha só, para essa pergunta, eu tenho uma outra pergunta. Tarde demais comparado com o quê? Com quem? Você não está numa competição com ninguém. Você está construindo a segunda metade da sua vida. E o que você planta hoje, um curso, uma atividade, uma habilidade nova, você colhe os frutos de presença, alegria, conexão com as pessoas que você ama, né? Exato, exatamente. E agora a gente vai falar como é que você pode fazer isso. Então, primeiro a gente vai falar do jeito errado de lidar com esse sentimento. É ficar esperando que o propósito apareça sozinho. Ficar em casa, na frente da televisão, pensando no que já foi, ou pior, ficar só pensando no fim, no que vai acontecer quando a saúde piorar, quando precisar de ajuda, quando não der mais para se virar sozinha. Esse caminho leva para um lugar muito escuro e você não merece esse lugar, não é, Tarcísio? Olha só, nós vamos falar o jeito simples, né? O jeito certo. Começa com uma pergunta simples, um jeito certo. Uma pergunta que o celular pode te ajudar a responder agora mesmo. Qual que é? Sim, o que você sempre quis aprender, mas nunca teve tempo? Pode ser qualquer coisa. Tocar um instrumento, por exemplo. Sabia que há aplicativos para celular com exercícios musicais? O celular mostra uma sequência de notas na tela e você toca aquela sequência de notas, por exemplo, em um teclado, né? Pode ser teclado, pode ser num violão. E o celular capta o som do instrumento e indica na tela as notas que você acertou e corrige as que você errou. E outro exemplo, o que você pode aprender ainda? Falar outro idioma. Né? A gente, né, depois aí dos 60 anos, gosta de viajar. Vou colocar que quer ir para outro país. Existem cursos pela internet que você assiste pelo celular, com aulas para todos os níveis. Então, desde idiomas, pintura, bordado, crochê, jardinagem, né? Culinária de um país diferente, fotografia, escrita, meditação. E não existe resposta errada, existe só a sua resposta. Olha só, um exemplo interessante, ó. Quero agradecer aí Elisiene Menezes, né? Gostaria de aprender mais, né? Que bom! A Marlene no Instagram está falando, conheço alguém justamente assim, que fala que está velho demais para aprender, mas não está, né? E é um sentimento comum para muitas pessoas da nossa faixa etária e a gente precisa se desafiar e mudar esse modelo mental. E a Terezinha Isabel, 60. Bom dia, amigos, que papo bom, assuntos saudáveis e produtivos. Eu ainda estou trabalhando, graças a Deus. Eu amo pintar, sou autodidata.
Há anos comprei um kit para pintar panos de prato. Olha, que legal. Né? Legal mesmo, muito bom, né? Olha só, o celular é o seu caminho para tudo isso que vocês estão vendo, testemunhos reais. Vou dar um exemplo. Por exemplo, no YouTube, tem gente que nunca fez isso, né? A gente fala YouTube, ele já ouviu falar. Fala em Google, já ouviu falar, mas não pratica, não vai lá e confere. Olha só, no YouTube, por exemplo, você encontra informações sobre cursos, assim, absolutamente de qualquer coisa, ensinados por professores, pacientes, que ensinam no seu ritmo. O segredo dessa paciência desses professores é que os cursos ficam gravados, aí você pode pausar e ver quantas vezes você precisar, como nós já tínhamos falado, né? Então, outro exemplo, no Google, você pesquisa um determinado tema, você escreve lá no campo de busca aquele assunto, aí você compara, você lê as avaliações de outras pessoas que começaram do zero. Outro exemplo, no Instagram, você encontra comunidades inteiras de pessoas com mais de 60 anos que aprenderam algo novo e estão contando como foi o Instagram para ser essa vitrine, tanto de assuntos pessoais, né? A origem do Instagram era muito relativo àquela época em que as pessoas... Compartilhar os stories do dia a dia, o que acontecia no dia a dia, né? Fotos, artistas publicavam suas fotos, aí os fãs ficavam querendo conhecer mais sobre a vida particular das artistas, né? Aí popularizou nesse contexto, depois se expandiu para um uso comercial. Então, tem muita gente que usa o Instagram para vender seus próprios produtos para se tornar conhecida, né? É verdade. Conhecido. Além dessa parte social, como rede social, né? E a Terezinha que falou, né, sobre o testemunho dela, corrobora o que nós estamos falando aqui, né? É perfeitamente possível, nesta faixa de idade, você começar algo novo. É verdade. E quando você aprende algo novo, algo mágico também acontece. Você começa a ter histórias novas para contar, a família pergunta como está indo, os netos ficam curiosos, os amigos querem saber, você para de ser a pessoa que precisa sempre de ajuda e volta a ser a pessoa que tem algo para oferecer. Não porque você fingiu, mas porque você buscou crescer, né? Então aqui está o seu primeiro passo hoje, passo concreto. Olha só, informação sem ação não gera aprendizagem. Então, vamos agir. Qual que é a ação de hoje? Pega o seu celular, abre o Google, digita uma coisa que você sempre quis aprender, mas nunca aprendeu. Só digita, só olha o que aparece. Isso toma 5 minutos, sem compromisso de aprender por enquanto. Só para descobrir que existe um mundo esperando por você do outro lado dessa pesquisa. É claro, nós não estamos recomendando que você vai sair tocando em tudo quanto é link que aparece nessas pesquisas, se submetendo a riscos, né, de cair em algum golpe. Vamos com calma. Por enquanto você vai pesquisar, olhar, né? Verdade. Olhar para você. Oi, tem alguém me ligando aqui? Tem que eu não vou poder atender agora, mas eu vou mandar uma mensagenzinha aqui, ó. A mensagem, eu estou atendendo aqui e vou falar uma mensagem. Posso te ligar mais tarde? Pronto. Aí você manda uma mensagem. Desculpe, né? Eu não desliguei sem educação, não. Bom, eu quero agradecer a participação de todos, né? Inclusive a Miriam falando que saber não ocupa lugar, saber não ocupa espaço. Então eu falei da importância de você aprender. E quando a gente fala em espaço, nós temos o cuidado de falar aqui para todas as pessoas que nos seguem que aquilo que você coloca no seu celular ocupa espaço. Sim. Ocupa espaço no seu celular. Então, é muito importante você continuar com a gente para você aprender a gerenciar o espaço de memória que cabe aqui no celular. E quando tomar todo o espaço e não couber mais coisas de aprendizagem aqui, você tem outros mecanismos de fazer cópia do que está aqui naquilo que a gente chama de nuvem,
né? Que é um armazenamento fora do celular. Mas isso é só para você saber que tem um jeito de aprender muita coisa e também é importante você aprender a usar corretamente esse aparelhinho aqui, que vai ser o seu professor ou o seu assistente pessoal, né? Verdade, Tarcísio. E a gente quer falar o seguinte, que quando você encontrar algo novo que fizer seus olhos brilharem, salva o vídeo. Então, a gente quer só mostrar rapidinho aqui, olha, quando você vai fazer uma pesquisa no Google, eu toco aqui, ó, no G do Google, e aqui vão colocar que eu quero saber alguma coisa sobre crochê, tá? Eu vou colocar aqui, ó, na barrinha de pesquisa aqui em cima, eu quero saber sobre crochê. Eu não sei tecer crochê, tá? Então aí, tricô ainda aprendi, mas crochê eu não sei. Então, olha, crochê. Aí tá lá escrito, crochê para iniciantes, como eu não sei. Então eu toco aqui, ó, crochê para iniciantes. Então, aqui, olha, tem assinalado embaixo aqui do tudo, tem um tracinho aqui, quer dizer, eu estou vendo tudo aqui sobre crochê. Mas eu quero ver vídeos, olha, tem vídeos curtos e os vídeos sobre crochê. Eu toco aqui em vídeos, olha, toquei em vídeo, olha, aprenda a fazer crochê, olha quanta coisa existe aqui, né? Que a gente pode tocar aqui e ver como é que é esse vídeo do crochê, né? E aí, em seguida, ver, olha, esse é um vídeo que eu vou conseguir aprender com ele. Então, tem muita coisa, igual, por exemplo, quando você quer aprender a pintar, né, e olhar alguém aqui fazendo técnicas de pintura, então, fica fácil, né, da gente fazer isso. Então, no Google, muitas vezes você pesquisa no Google nessa barrinha aqui, mas não vê que existe isso aqui, olha. Isso, mostrar a tela do celular, quando a gente pesquisou, aí a gente está vendo o seguinte, olha, eu pesquisei crochê para iniciantes, mas aqui, olha, essa barrinha aqui, ela, tá vendo, olha, tem muita coisa, tem livros, notícias, tá vendo, olha, várias coisas no Google, mas eu quero, por exemplo, ver vídeos, então fica sublinhado aqui de preto. Então, esse é o seu começo, né? Escreve aqui no chat o que você digitou, o que apareceu para você e o que te chamou a atenção. A gente quer saber, né? Porque quando você está compartilhando conosco aqui agora, você já começa a construir uma história nova, que é um interesse que você tem. Tem até uma pessoa que me contou, uma aluna nossa, né, Tarcísio? Ela contou um dia que falando assim, olha, ela tem o corpinho todo de bailarina hoje, ela tem mais de 60 anos. Aí ela falou assim, olha, meu sonho na vida era ter aprendido balé. Eu falei, puxa vida, é simples, né? Se a pessoa ela não teve a oportunidade, né, quando ela era mais jovem, ela pode entrar, tem tanta escola de balé. E outra coisa, né, se a gente quiser também, tem muita gente, né, que eu já ouvi falar, que criou os filhos e que nunca teve a oportunidade de ir para uma faculdade. Hoje existem cursos gratuitos, desde do bem-estar, né, também dessa área de bem-estar, e vários outros cursos que a gente tem hoje na universidade para cima de 60 anos, cursos gratuitos hoje, né, para a gente, né, ter tanto na presença do online, né, e também no presencial. Esses cursos, muitos são híbridos, quer dizer, tem parte presencial e parte online. Então, a gente hoje vê que existem inúmeras possibilidades. E a gente hoje, né, falou, né, Tarcísio, sobre uma dor, né, que as pessoas sentem, né? Vamos resumir aqui o que a gente falou, né? Antes eu quero agradecer a Ana MA887, ela falou aqui, né, que nunca conseguiu entender essa coisa de nuvem, salvar na nuvem. Continua com a gente. Aqui a gente aprende um pouquinho a cada dia. Continua com a gente. Ensinar dicas, todo mundo ensina dicas, mas nós ensinamos o que está por trás das dicas, para você ter consciência do que você está fazendo, né? Então, por isso que eu falei de nuvem, por isso que eu falei de armazenamento, né? Tudo isso está relacionado com o uso seguro do seu celular, né? Então, fica com a gente aí, Terezinha, porque Terezinha e não é Terezinha não, tem uma outra pessoa que falou sobre nuvem, Ana MA887, né? Continua aí com a gente, você vai aprender muito com a gente. Olha, hoje, resumindo, a gente falou sobre uma dor que muita gente sente,
que tem mais de 60 anos de idade, né, e que carrega em silêncio, que é a sensação de ter perdido o seu papel, né, sua função, de não se encaixar mais, de se transformar em alguém que só precisa, em vez de ser alguém que contribui, né? E a gente, vamos ver aqui agora se tem mais um outro tema para contribuir com vocês. A gente mostrou que a resposta para essa dor não é esperar, ficar só esperando assim. É aprender, é crescer, é usar o celular como porta de entrada para um mundo de possibilidades que ainda não acabou, né? Sim, Tarcísio. E a pessoa que aprende nunca vira peso, ela vira referência, ela vira história, ela vira a pessoa que os outros buscam não por obrigação, mas porque estar perto dessa pessoa faz bem. E essa pessoa é você. Só precisa de um primeiro passo. Não é isso, Tarcísio? Esse primeiro passo tem que ser dado com cautela, né? Olha só, a Marlene está falando aqui, ó. Já viram a expressão abraçar o mundo com as pernas? Eu tenho 73 anos e quero aprender ainda muito mais. Ainda tenho medo do celular. Será que eu posso clicar aqui? Né? Ela fica sempre com essa dúvida, né? Pois é, não apenas aprender a tocar, porque tem uma listinha de passo a passo. Nós não queremos que você se transforme numa pessoa que fica só consultando listinhas sem saber o que está fazendo, né? Então, esse medo é comum e é bom que você tenha esse medo para evitar de tocar onde não deve na tela e disparar um processo que pode ser, por exemplo, um programa espião, né? E aí, o segredo é não toque em links que você receber por WhatsApp, por e-mail, não toque em links. E muitas outras dicas de segurança que, a partir do conhecimento, te dão confiança. Aí você vai tranquilamente tocar sabendo onde pode tocar na tela e evitar de tocar quando você souber os sinais de que aquilo é algo arriscado. Tudo isso continua com a gente, que a gente vai amadurecendo essa mentalidade proativa, preventiva contra riscos, né, que podem advir do uso do celular. E é perfeitamente possível você aprender a usar o celular com segurança e sem ficar dependendo dos outros. Toda terça, toda quinta, terça e quinta, às 9 da manhã, a gente está aqui com temas novos, com histórias reais, com um espaço que é seu. Coloca aí um alarme no seu celular agora mesmo, né? Coloca lá, alarme, estilo 60 de vida, estilo de vida 60 de mais. Terça, às 9 horas, quinta, às 9 horas. Esse é o seu momento da semana. E agora a gente ensinou a fazer o alarme do celular na live da semana passada, né? Da quinta-feira passada. Então, a gente quer agora que você manda esse episódio para alguém que você ama e que está vivendo por viver, sem saber para onde ir. Às vezes, uma live chega na hora certa e replanta uma semente que estava dormindo. Olha, a gente te vê na próxima live e com muito carinho, né? E o nosso abraço, né, Tarcísio? Vamos deixar nosso abraço. Antes você tem mais alguém que falou alguma coisa? Deixa eu ver aqui no YouTube, antes de dar o nosso abraço final, eu sempre olho aqui todas as mensagens de todo mundo para ver se não ficou ninguém para trás aqui nas manifestações, né? Muita coisa mudou, a Noemi falando, a Carlota sempre participando, Dona Carlota, aprendi muita coisa com vocês, hoje me sinto mais seguro só de manusear o celular, mas tem muito que aprender. Pois é, tem muito que aprender mesmo. Aí, ó, a mensagem dela, né? Aprendi muita coisa com vocês, hoje me sinto mais segura. Olha só, segurança que vem pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Então, obrigado. Já passei pelas... aqui, ó, a Ana está falando, já vou colocar meu alarme. Ela aprendeu na semana passada, coloca hoje o alarme. Sim. Aprendizado contínuo, 1% a cada dia, depois de 30 dias são 30%. É verdade. Né? Então, verdade. um abraço para todos e para nós todas. Nós desejamos um abraço, né, para você e até quinta-feira, se Deus quiser. Ok? Tchauzinho.